Boa tarde a todos. Para a CBC é uma grande satisfação estar aqui reunida com todos vocês. Ainda bem que a tecnologia nos permite esse formato de contato, né? A CBC foi fundada em 1979, ela é presidida pelo senhor José Luiz Vasconcelos e tem a missão de dirigir 6 disciplinas, envolvendo o ciclismo olímpico e paralímpico. E eu queria registrar aqui um agradecimento ao Wesley Kestrel, nosso assessor de comunicação, responsável por todas essas lives que a CBC vem organizando. E também quero registrar todo o esforço da equipe interna da Confederação Brasileira de Ciclismo para manter as atividades nesse momento tão difícil, né? Deixa eu convidar aqui a doutora Miriam. Bom, eu sou o Fernando Firmino, gestor do alto rendimento da Confederação Brasileira de Ciclismo. A Confederação vem organizando algumas lives referentes ao esporte, ao treinamento, à saúde também dos atletas. E para dar sequência nesse programa de lives, hoje temos aqui conosco a doutora Miriam de Freitas, da UBEM Conrad. Ela que é graduada em Medicina pela UFMG, possui especialização em Hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, possui mestrado e doutorado pelo Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias e infecção hospitalar. Atualmente é médica assistente no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, desculpa. Foi membro da Comissão Científica da Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde, além de vasta experiência clínica no atendimento ambulatorial e de pacientes. Doutora, após esse vasto currículo, te passo a palavra e se eu falei alguma coisa errada ou queira complementar algo relevante, fique à vontade. Não falou nada, tá tudo certo, falou até demais. Mas é um Doutora, prazer estar aqui com vocês, vamos ver se a gente consegue responder as perguntas de todo mundo. sim, temos muitas, né? O pessoal está bastante curioso aí sobre esse tema que tem nos perturbado bastante aí nos últimos tempos, né? A gente, por meio dessas lives, a gente espera estar passando um pouco de conhecimento, de contato para o nosso público, né, para os atletas também. É uma forma também da gente manter aí o contato, a proximidade. E gostaria de reforçar aqui o agradecimento e pela contribuição que certamente a senhora dará para o ciclismo, né? Então, doutora, nos conte um pouco aí, um resumo aí do que é o Covid, né? Como acontece o contágio e os cuidados básicos, né? Essenciais que se deve ter aí no tocante à higiene, né? Joyce, é super importante, na verdade, que eu acho que a gente tem que empoderar as pessoas sobre a forma de transmissão desse novo coronavírus para que elas consigam raciocinar no dia a dia delas ali as situações em que elas estão vivendo e quais situações em que elas podem estar correndo risco ou não e o que elas têm que fazer para minimizar esse risco, né? Então, esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele é da família dos coronavírus, né? Até final de dezembro, a gente já conhecia 6 coronavírus que causavam infecções em humanos, 4 coronavírus causavam resfriados comuns e circulavam no Brasil, e 2 deles tinham causado surtos aí pelo mundo. Um que era o SARS-1, né? Que causou surto ali em 2003, e outro era o MERS, que ficou mais restrito ao Oriente Médio, e causou um surto uns 10 anos depois. E aí veio esse, que se tornou uma pandemia. Esse novo coronavírus, agora a gente já sabe mais ou menos qual que é a forma de transmissão dele. Ele tem 2 formas de transmissão principais. A primeira delas é através do ar. Então, é quando uma pessoa que está transmitindo o vírus, esteja essa pessoa transmitindo de forma sintomática, tendo sintomas, ou assintomática, ela elimina partículas virais no ambiente. Na maior parte das vezes, essa pessoa elimina partículas virais, que são partículas grandes, que a gente chama de gotículas, que elas ficam suspensas no ar por um período de no máximo 10 minutos, elas percorrem a distância máxima de 2 metros, elas fazem uma parábola assim, e aí caem contaminando o ambiente. Vocês devem ter visto uma foto que a imprensa soltou aí do presidente eliminando aquelas gotículas no ar, né, que a gente chama de perdigoto, o leigo chama de perdigoto. O cuspe, é o cuspe.
E algumas vezes, quando a gente respira de forma muito ofegante, quando a gente fala alto, quando a gente canta, ou quando a gente espirra, a gente pode eliminar, a gente acredita que a gente possa eliminar partículas menorzinhas, que a gente chama de aerosóis, que aí são partículas que percorrem distâncias maiores. Tem um estudo recente agora em julho que mostrou que essas partículas menorzinhas, elas podem percorrer, no caso do coronavírus, distâncias de até 9 metros e ficar suspensas no ar por até 3 horas, tá? Para minimizar o risco de contaminação com esse tipo de transmissão, que uma das estratégias super importantes que a gente usa são as máscaras. Por quê? As máscaras, em maior ou menor grau, elas têm a principal função delas é funcionar como anteparo, que a pessoa fica ali na frente para diminuir a chance da pessoa que está transmitindo o novo coronavírus ou minimizar muito a transmissão dessas partículas no ambiente por quem está transmitindo o novo coronavírus. Então, ela vai barrando essas partículas na própria máscara. É por isso que a gente sabe que a máscara, quando ela vai ficando úmida, ela vai perdendo a eficácia, né? Uma outra função da máscara, que é menor ou maior, dependendo da máscara, então ela é menor na máscara de pano, um pouquinho maior na máscara cirúrgica e melhor ainda na máscara N95, é a função de exercer um papel de elemento filtrante. Então, se você, por exemplo, está passando perto de uma pessoa a menos de 2 metros de distância, que eliminou uma dessas partículas que estão no ar e você inalar esse ar, a máscara vai barrar essas partículas virais e não deixar você inalar essas partículas. Uma coisa legal da gente falar aqui, já que a gente está falando com um monte de atleta, né, um monte de gente que gosta de esporte, é que a gente tem um trabalho super legal que foi feito pelo pessoal da Bélgica junto com o pessoal da Holanda. E o que eles mostraram? Durante o esporte, quando a pessoa está correndo, por exemplo, ou trotando, e isso vale também para o ciclismo, como a gente respira de forma mais ofegante e a gente está se deslocando numa velocidade grande, esse rastro do vírus que a gente deixa, que seria principalmente de 2 metros, ele pode ter um raio de contaminação, de eliminação de partículas maior, de até 20 metros. Por isso que a gente fala e a gente toca tanto na tecla que quando a gente vai se exercitar, correr, andar de bike, se a gente está fazendo isso num ambiente onde tem outras pessoas, a gente não está ali no interior, na estrada ou no sítio, a gente tem que fazer isso usando máscara também. Alguma máscara que a gente consiga se sentir um pouco mais confortável, para que a gente minimize a chance da gente eliminar essas partículas virais no ambiente. A outra forma de transmissão do novo coronavírus é o contato. Então, a gente sabe que o novo coronavírus ele sobrevive nas superfícies por um período prolongado. Então, ele pode sobreviver, por exemplo, até 3 horas no papel, na cédula de dinheiro, até 3 horas não, até 3 dias, na cédula de dinheiro por até 4 dias, na superfície externa da máscara de pano ou superfícies mais lisas, tipo plástico, metal, tem trabalho que mostra que ele pode sobreviver até 7 dias. Mas ele não pula da superfície para a nossa mucosa para nos infectar, não. Né? Boca, nariz e olhos. A gente precisa trazer ele para a nossa mucosa de forma ativa. Normalmente a gente faz isso através das mãos. No caso do esporte, a gente poderia fazer isso, por exemplo, através de um objeto, se a gente compartilhasse a garrafinha de tomar água, por exemplo, né? Por isso que é tão importante a gente ter o hábito, principalmente antes de tocar o rosto, de higienizar as nossas mãos com álcool gel. Então, na hora que a gente for andar de bike, o ideal é que a gente leve um dispensadorzinho de álcool gel com a gente, além da máscara, para a gente higienizar as mãos em todas as vezes que a gente precisar de tocar o rosto. Entendi, entendi. Pessoal, boa tarde para quem chegou depois. Nós estamos aqui hoje falando de um tema bastante importante, que é sobre a Covid e cuidados, né, que devemos tomar. Temos como convidada hoje aqui a doutora Miriam, ela que trabalha junto ao Hospital Sírio-Libanês. E, mais uma vez, quero agradecer aqui na frente de quem chegou, perante a quem chegou depois. Doutora, existe uma quantidade mínima para contágio? Por exemplo, se uma simples pontinha de dedo, se tocar numa superfície contaminada e encostar em alguma parte do rosto que seja sensível à penetração do vírus no organismo, isso é possível? Isso também pode acontecer ou tem que ser uma quantidade maior? Como que... A minha dúvida é o seguinte, em relação à quantidade do vírus, né, que
que provoca o contágio, né? Se existe isso ou não. Existe. Isso é um conceito que existe em infectologia para todos os vírus que a gente conhece. Então, a gente tem uma carga uma carga que a gente considera que é a que tem o poder de infectar outra pessoa, né? Mas a gente não tem isso medido de forma muito eficaz contra o novo coronavírus. E, na verdade, a título de curiosidade e de praticidade na vida real, essa carga viral que seria infectiva, ela traz muito pouca informação para a gente na vida real, porque é diferente, por exemplo, na pontinha do dedo eu me contaminei, mas quanto de vírus que eu tenho ali na minha pontinha de dedo, né? Óbvio que, por exemplo, se a gente está falando dessas partículas que a pessoa elimina, que são aerosol, e se for uma quantidade pequena de partículas que já estão bem dissipadas, porque você está fazendo o exercício num ambiente super aberto, então você tem pouca quantidade de partículas, bem distantes, a chance de você pegar é menor do que se eu estiver do seu lado e você acabar de espirrar na minha cara bem do seu lado a menos de 2 metros de distância. Eu com certeza vou ficar exposta a uma carga viral muito maior. Mas a gente não sabe ao certo ainda, com esse novo coronavírus, quanto que é isso. Não deve ser pouco, porque a gente vê que ele é um vírus que ele se transmite de forma muito fácil e de forma muito rápida. Né? A gente brinca que é igual fogo na palha. Né? A gente viu aí exemplos, por exemplo, de um casamento que um monte de gente pegou, de pessoas aí do governo que foram numa comitiva e que um monte de gente pegou também. Todo mundo conhece alguém que acabou tendo um surtinho em algum lugar, a família inteira pegou. Então não deve ser não deve precisar de uma carga de vírus muito pequenininha para pegar, muito grande para pegar ele, não. Ele é um vírus que transmite de forma fácil. Entendi. Doutor, então, o uso da máscara, ela protege, ela tem uma maior eficácia na proteção do outro, né? Então, por exemplo, se eu estou contaminado, eu estou com a máscara, eu exerço uma proteção para o outro. Agora, se o outro está contaminado e sem a máscara e eu estou com a máscara, o contágio pode acontecer de uma forma maior, é isso? Isso. Na verdade, a máscara que funciona mais como um elemento que a gente chama filtrante, que barra mais as partículas virais para a gente não inalá-las, é a máscara N95, que a gente não tem por hábito usar no cotidiano, a gente usa mais em ambiente hospitalar. Então, a maior função da máscara nesse momento, e é por isso que a gente recomenda o uso da máscara universal por todos, é funcionar como anteparo que não deixa a pessoa que está com o novo coronavírus, ela eliminar partículas virais no ambiente e no ar. Por isso que a gente fala que o uso da máscara ele não deve ser uma escolha pessoal, né? O livre-arbítrio não vale aí nesse momento. Porque quando eu deixo de usar a máscara, por exemplo, num parque, eu não estou colocando o risco maior que eu estou causando ali, não é o de eu me contaminar, mas é o de eu ser um transmissor assintomático e contaminar o outro. Por isso que a gente tem que ter bastante consciência. Entendi. Doutora, e tem algum estudo ou informação sobre uma pessoa contaminada, quantas pessoas ela pode estar infectando? Lógico, eu acredito que isso varia muito, mas existe uma média, alguma informação nesse sentido? Isso é uma medida super legal, a gente chama de R0. Então a gente faz esse cálculo, e esse cálculo ele é muito importante em infectologia, em epidemiologia, porque é esse cálculo que permite que a gente calcule quanto de imunidade de rebanho que a gente precisa para chegar numa situação confortável que quase ninguém mais vai pegar o vírus, né? Então a gente calcula o número de casos secundários que a gente tem de doença quando uma pessoa infectada, ela entra num grupo de pessoas onde todo mundo é suscetível ao vírus, né? Então a gente sabe, por exemplo, que algumas doenças super transmissíveis, como sarampo, por exemplo, uma pessoa pode transmitir para até 18 pessoas, 12 a 18 pessoas. Nossa. Bastante, né? No caso desse novo coronavírus, a gente está aprendendo sobre ele ainda, mas a gente estima que uma pessoa infectada transmita para 3 até 6 pessoas. Por isso que a gente faz o cálculo que para a gente atingir uma situação confortável do ponto de vista da população, para que a gente consiga voltar à situação de normalidade que a gente vivia antes, né, com as competições de bike, todo mundo andando de bike sem máscara e tal,
a gente precisaria provavelmente ter aí em torno de 50% a 60% das pessoas já imunes ao novo coronavírus, que já tiveram infecção pelo novo coronavírus, estão imunes. Seja na forma de pegar a doença mesmo, ou seja na forma da vacina, que a gente chama que é a imunidade artificial que a gente induz, né? Entendi. E, doutora, foi até uma pergunta que passou aqui, aproveitando aí seu comentário. Quem já pegou realmente está imunizado? Pode ficar tranquilo nesse sentido? Não, infelizmente não. Então, no começo da infecção, teve uma época quando surgiu o teste de anticorpo, que é o IgG, de anticorpo tardio, a gente até levantou a hipótese de que esse anticorpo que a gente detecta, comprovando que a pessoa já teve infecção pelo novo coronavírus, ele serviria como um passaporte da imunidade. Beleza, quem tem IgG positivo pode sair na rua sem máscara, tranquilo da vida, não pega mais. Isso não é verdade. Tem algumas infecções, por exemplo, o sarampo, que a gente sabe que se você pegou uma vez, você está protegido o resto da vida, você não vai mais ter. Tem outras doenças, por exemplo, como a gripe, o resfriado comum, que quando você pega, você fica imune ao vírus durante um período de tempo, mas depois a sua imunidade vai embora, uma imunidade temporária, e você pode pegar a infecção novamente. Esse novo coronavírus, do que a gente conhece dos outros coronavírus que eu falei aqui no comecinho, a gente acredita que a imunidade contra ele, ela deva durar aí em torno de 1, 2 anos. Mas a gente não tem certeza. Por quê? Estão saindo trabalhos agora mostrando algumas pessoas que tiveram infecção pelo novo coronavírus lá para fevereiro, março, e que não tem mais anticorpos detectáveis no sangue agora, depois de 2, 3 meses. Mas a gente não sabe se elas não têm anticorpos no sangue porque elas não estão mais imunes, ou se é porque o teste não consegue detectar. E tem alguns trabalhos também daquele coronavírus parecido com esse atual, que foi o SARS, que deu infecção lá em 2003, mostrando que algumas pessoas tiveram anticorpos detectados no sangue por até 17 anos. Entendi. Não dá para... Doutora, a senhora quer apoiar o celular com calma aí? Por isso que a gente fala que quem... É que, na verdade, você viu que eu tô com um problema aqui com o celular, né? Deixa eu ver se eu consigo Não, fica resolver. tranquila aí. Ajusta ele aí, senão sua mão vai cansar, seu braço vai cansar aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Não, fica à vontade. Pessoal, para quem chegou agora aí, estamos falando hoje aqui sobre o Covid, dicas e cuidados aqui nesse tempo de pandemia. Estamos aqui com a doutora Miriam, ela que é uma expert aí na área, no assunto, né? Doutora, pode continuar, desculpa Olha se tá bom, se interrompê-la. apoiou direito. Tá legal, tá legal. Tá O legal, é que eu tô importante é com a o senhora estar microfone, confortável daí aí eu não também consigo. Então. para a gente conseguir chegar até o fim da live. Então vamos. Doutora, em relação tem pessoas que têm sintomas mais leves, outras sintomas mais pesados, né? A que se dá isso? A quantidade de vírus, ao biotipo de cada pessoa? O que faz umas terem uns sintomas mais fortes, mais severos do que outras? Joia, a gente não conhece ainda todos os indicadores, tudo que leva uma pessoa a ter mais risco de desenvolver a forma grave da Covid-19, né? Mas tem alguns fatores que a gente já sabe que aumentam o risco da pessoa ter a forma grave, né? Quais são esses fatores? A obesidade aumenta o risco da pessoa ter uma forma grave, e quanto maior o índice de massa corporal, maior o risco da pessoa, né? Tem um trabalho recente italiano que mostrou que mesmo pessoas que têm o IMC ali em torno de 30, né, que seria a obesidade leve, elas têm um risco maior de desenvolver a forma grave da Covid. O tabagismo, ele aumenta em 3,5 vezes o risco de você desenvolver forma grave da Covid. Você ter mais de 60 anos aumenta muito o risco, e aumenta mais ainda se você tem mais de 70 e mais ainda se você tem mais de 80 anos. Né? Então, quanto mais velho você é, acima dos 60 anos, maior o seu risco. Se você tem alguma comorbidade, como por exemplo, diabetes, aumenta o seu risco, principalmente se você está com a glicemia alterada. Doença cardiovascular, qualquer doença cardíaca, mesmo hipertensão, quem já teve infarto ou tem angina, aumenta o seu risco, e doenças pulmonares, incluindo asma. Né? Entendi. As crianças, habitualmente, as crianças e os adultos jovens, eles têm formas mais leves, às vezes eles ficam até assintomáticos, eles têm infecção e não apresentam sintomas. Ah, isso significa que eu
sou um jovem de 36 anos, eu posso sair para malhar no parque sem máscara, não me preocupar. Não, não significa. A gente tem casos graves em pessoas sem fatores de risco também, em jovens sem fatores de risco também, né? Mas em uma proporção menor do que na população com fatores de risco. Entendi. Não é só o cuidado consigo, é com o outro também, né? Ele não E está também o cuidado com o passando à outro. frente, né? Entendi. E, doutora, dentre esses fatores de essas doenças existe alguma que tem uma incidência maior do que outras ou não? Depende entre a diabetes, problemas cardíacos, né, o tabagismo, a obesidade. Existe algum desses que é mais recorrente os casos ou não? É difícil a gente precisar, né? A gente É sabe que que morre mais quem é mais velho e que o risco de morte é maior nesses grupos que eu falei. Eu esqueci de falar gestante também. Saiu um trabalho recente americano com 8.000 e tantas gestantes, mostrando que a chance delas evoluírem com a forma grave e precisarem de UTI é maior do que a população em geral também. Mas quantificar o que é mais e o que é menos, acho que a gente não tem dado ainda para ter certeza. Mas a gente estima que obesidade, idade acima de 60 anos, doença pulmonar, doença cardíaca e diabetes sejam os piores. Entendi. E doutora, essa doença ela deixa algumas sequelas? Tenho ouvido, agora até recentemente um repórter, né, veio a óbito por conta de um coágulo, né? Quais as sequelas, né, as consequências que a Covid causa também para as pessoas infectadas? Mesmo depois de terem sarado, é possível ficar algum sintoma ou não? Alguma consequência? Quem sobrevive à Covid demora muito para fazer a reabilitação, principalmente a reabilitação pulmonar. Principalmente quem é mais velho e quem fica muito grave, respirando muito tempo com a ajuda de aparelhos, às vezes as pessoas demoram muito tempo a conseguir sair do oxigênio e respirar com uma oxigenação satisfatória sem o oxigênio, né? Sequelas permanentes, a gente tem visto relatos de casos na literatura de pessoas que fizeram um quadro pulmonar tão grave que acabaram evoluindo com fibrose no pulmão, o pulmão ficando duro e ela perdendo a capacidade cardiopulmonar dela. A COVID, ela aumenta a chance da pessoa de ter coágulos no sangue, como você falou do repórter, né? De ter trombose. Então pode acontecer, e a gente tem relatos também, teve um relato em Nova York, de pessoas que evoluíram com esse tipo de coágulo e às vezes fizeram um AVC, que é um derrame, né? E que por esse motivo ficaram com sequela. Entendi. Doutora, e atleta? Quais sofre menos com os sintomas? Tem algum benefício em ter um físico atlético ou não? Isso é indiferente. Na verdade, a gente tudo fala em chance, né? Se você é um atleta que não tem obesidade, que não fuma, que por ser atleta e ter um estilo de vida saudável, você não tem doença cardíaca nem pulmonar, você tem um risco menor de evoluir com uma forma grave da Covid. Mas você não tem risco zero, você tem que se cuidar da mesma forma. A gente tem visto atletas aí, vocês já devem ter escutado falar um monte. Teve inclusive atleta famoso que teve Covid de forma grave e teve que internar por causa da Covid. Entendi. E na retomada das atividades, no caso aí dos atletas, mas também fica à vontade para se estender para a população não atleta, não atleta que eu digo de alto rendimento, mas praticante de atividades físicas, né? Quais os cuidados, né, nesse retorno aos treinos, né? Lógico, a gente sabe que o retorno tem que ser de uma intensidade menor, etc e tal. Mas no tocante aí à saúde, aos pulmões, principalmente como a senhora citou aí, que acabam sendo bastante comprometidos, quais os cuidados que os atletas devem ter, né, nesse retorno às atividades? Jô, então isso é super legal a sua pergunta, porque a gente sabe, como eu falei, a gente está longe de atingir aquela imunidade de rebanho que vai fazer a gente conseguir voltar para a situação de normalidade que a gente vivia antes, né? Então a gente tem que pensar que a gente está tentando fazer estratégias de retomada, mas que a gente tem que fazer as estratégias de retomada tomando medidas e mudando o jeito que a gente fazia as coisas de forma a diminuir a chance do vírus ser transmitido e diminuir a velocidade de transmissão do vírus, né? Então a gente tem que procurar, pensando naqueles mecanismos de transmissão que a gente discutiu, né? Se eu for fazer atividade física num lugar que tem outras pessoas, fazer atividade física sempre usando máscara,
né? Então não dá para não usar máscara nesse momento. Se você for treinar durante um tempo muito prolongado, fazer um percurso longo, que vai ficar mais de 2, 3 horas de máscara, levar uma máscara sobressalente, porque se a máscara ficar úmida, você vai ter que trocá-la por uma máscara seca, senão ela perde efetividade. É legal você levar um álcool gel pequenininho no bolso para você higienizar as mãos, caso você precise tocar no rosto, né? Uhum. E quem faz, e assim, procurar fazer mais atividade ao ar livre mesmo. Como a gente sabe que tem essas partículas virais que podem ficar suspensas no ar por até 3 horas, principalmente em ambientes confinados, mais fechados, a gente sabe que ambientes que têm pouca exaustão, então que tem pouca janela, pouca porta, pouca circulação do ar, são ambientes mais propícios a essa forma de transmissão do vírus. Então, idealmente, a gente procurar fazer exercício físico em ambientes mais abertos, né? Se eu for compartilhar algum aparelho, alguma coisa com algum colega, por exemplo, né, pezinho, fazer barra e tal, o ideal é que ou eu higienize aquele aparelho com álcool, né? O vírus morre com álcool de cozinha, com água sanitária e tal, antes de usar, ou se eu não conseguir higienizar, eu fique bastante atento que durante o uso daquele aparelho eu não devo tocar com as minhas mãos o meu rosto para eu não trazer o vírus para minha mucosa. E terminei aquela atividade, eu devo higienizar as minhas mãos para eu evitar de levar o vírus para minha mucosa. Né? Então, isso é uma Entendi. coisa que a gente tem que preocupar. Outra coisa que é legal, como eu falei com você do estudo da Bélgica e da Holanda, né? Quando a gente fala em distanciamento social durante o exercício físico, principalmente o exercício físico assim, de alto rendimento, que a pessoa ela fica mais ofegante, só aquela distância de 2 metros que a gente sempre fala, ela é muito maior do que 2 metros. A gente tem que dar um distanciamento muito maior, porque eu vou respirar de uma forma muito mais ofegante, eu vou percorrer uma distância enquanto eu estou fazendo exercício físico, então eu vou deixar um rastro de partículas virais por uma distância muito maior. Então, é muito mais importante nessa situação eu manter o distanciamento social. Entendi. Assim, se você falar, eu moro com a minha esposa, então eu já convivo com ela o tempo inteiro. Beleza, então se eu quiser andar de bike do lado da minha esposa, não tem problema, porque a gente já está convivendo ali sem máscara um com o outro o tempo inteiro. Mas com outras pessoas que você não tem esse convívio, que não estão naquele grupinho, naquele núcleo ali que possa haver transmissão, é melhor você não correr lado a lado, você dar uma distância aí de 20 metros ou treinar em outro ambiente. Entendi. Muito bem colocado, doutora. Muito bacana isso. E, doutora, fala-se muito que o atleta, aliás, eu até mesmo falei agora, né, que o atleta tem, tem talvez aí um privilégio, isso pelo menos é o que se diz, né, pela saúde. Mas também, no outro extremo, o atleta quando treina muito, ele acaba debilitando, consequentemente a sua imunidade também baixa, né. Isso também pode ser um risco ainda maior, né. Então a gente fala-se no extremo que o atleta, entre aspas, vou falar aqui, se tenha uma condição aí melhor para enfrentar a doença, mas também no outro extremo ele pode estar debilitado por consequência do treinamento, em alguns casos até excessivos, né? É muito descrito na literatura mesmo que pessoas que elas fazem o que a tradução em inglês seria o treinamento, como é que a gente traduz? O tratamento muito o tratamento overtraining, né, o tratamento excessivo, na verdade, né, ele pode causar uma debilidade no seu sistema imune, né, pode enfraquecer o seu sistema imune e te deixar mais propenso a pegar alguns tipos de infecção. Dentro desse contexto, a gente não tem estudos ainda que relacionam isso com infecção mais grave pelo novo coronavírus, mas na teoria é uma possibilidade também, né? Se você fica mais propenso a pegar outras infecções virais, pode ser que você fique mais propenso a pegar de forma grave infecção pelo novo coronavírus mesmo. Entendi, entendi. E doutor, fala-se na distância de 20 metros, né? Também já ouvi isso e já li isso em outras fontes. Só que no caso, essas pesquisas, esse embasamento, será que é para as pessoas que andam de bicicleta, que passeiam, vamos assim dizer? No caso dos atletas, que costumam andar numa velocidade ainda mais alta, maior que a da média comum, será que essa distância não deveria ser ainda maior? Muito provavelmente sim, porque como eles andam numa distância maior,
o rastro de vírus que eles vão deixar até o vírus decantar vai ser muito maior. Então, atletas que correm muito rápido, eles têm que se preocupar mais ainda em evitar estarem próximos, e daí não é só 2 metros, né? Essa distância Aham. maior, Aham. para não correrem o risco de se contaminar. Por isso que, assim, Entendi. pelotões ou essas competições que a gente fala, né? Que todo mundo sai junto e corre bem lado a lado, talvez esse não é o momento ideal para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho, Entendi. esperar a vacina chegar. Entendi. Legal. Doutora, fui atleta, não sou mais, só que tenho usado constantemente a máscara e às vezes quando faço um esforço um pouco maior, subo alguns lances de escada, etc e tal, fica um pouco ofegante e pelo menos a máscara que eu uso, que é essa máscara comum de pano, né, de tecido, dificulta um pouco a respiração, né? Isso também é relato de outras pessoas, de atletas e tudo mais. Existe alguma máscara especial ou alguma medida? O que pode se fazer para minimizar essa perda, essa dificuldade maior na respiração? Tem alguma máscara específica para isso? Algum material? Assim, até pela função da máscara, né? Que é funcionar como anteparo, e meio que obrigar o ar a passar pela máscara na hora que você inala, ela vai causar uma resistência à sua respiração, e esse é o objetivo dela, né? Então não existe como você usar uma máscara. O pessoal fala, vou comprar uma máscara respirável com furinho, mas daí ela perdeu a eficácia dela. O objetivo dela Uhum, é não deixar que você respire mesmo sem o ar ser obrigado a passar por aquela camada ali, né, para te proteger. A gente sabe que às vezes a máscara cirúrgica, que é essa máscara que a gente usa no ambiente hospitalar, né, que você compra, às vezes ela é um pouco mais confortável na troca do que a máscara de pano. Porque a máscara de pano, ela precisa de pelo menos 2 a 3 camadas. Então ela acaba sendo um pouco mais desconfortável. O ideal é que a pessoa procure uma máscara que, que seja eficaz na medida do possível, mas que ela consiga fazer o exercício físico com ela. Uma sugestão são essas entendi. cirúrgicas, mas sabendo que ela não vai conseguir respirar como ela respirava antes. Ela até tem que ter uma suspeição aí. Se está muito fácil de respirar, deixa eu rever essa máscara aqui, porque tem alguma coisa errada, não é para ser assim. Entendi. Cobrir a boca e deixar o nariz de fora, nem pensar então, Outra né? coisa, cobrir, aí não adianta nada, né? Não Tá adianta certo. nada. Doutora, pelo meu entendimento, as principais formas de evitar a contaminação é usar máscara, manter o isolamento social e o uso do álcool, né, nas mãos, né? Ou água e sabão, higienizar Ou as água e mãos, sabão. né? Tá. E em relação aos testes, caso o atleta queira fazer um acompanhamento mais preciso, né, de como está, se ele está ou não com o vírus, existe algum teste específico que é mais eficiente ou que tem um melhor custo-benefício? Então, assim, a gente tem 2 tipos de testes. A gente tem os testes que detectam o vírus, o material genético do vírus, e a gente tem os testes que detectam os anticorpos que o corpo produz contra o novo coronavírus, né? Os testes que detectam o material genético do vírus, a gente chama o principal deles de RT-PCR, que é aquele que você põe um cotonetinho dentro do nariz na maior parte das vezes, né? Ele começa a vir positivo ali 2 dias antes do início dos sintomas. Dos assintomáticos, ele vem positivo, a gente não tem o início, né? E ele costuma ficar mais positivo no 4º dia, a partir do início dos sintomas, ao 7º, 10º dia. Depois ele vai diminuindo a chance de você conseguir fazer o diagnóstico. Mesmo assim, esse teste ele tem até 30, 40% de falso negativo. Então, se ele veio positivo, eu garanto que eu tenho infecção. Se ele veio negativo, mesmo assim, eu ainda posso ter infecção pelo novo coronavírus, né? Esse é o teste indicado quando eu comecei a ter sintoma. Idealmente, eu espero aí uns 3 dias de sintoma para poder colher esse teste, né? O teste que detecta os anticorpos que o corpo produz contra o novo coronavírus, eles podem ser detectar 2 tipos de anticorpos. Os anticorpos de fase aguda, que a gente chama de IgM ou IgA, que são anticorpos que o corpo produz no começo da infecção, a partir do 3º dia, mas
aparecem mesmo no 7º dia de infecção, que eles seriam como se fosse assim um soldado mal treinado, que combate o vírus, mas sabe combater mais ou menos. Ele não foi bem treinado ainda, né? Eles começam a aparecer no 3º dia, aparecem mesmo no 6º, 7º dia de infecção e ficam presentes aí por pelo menos umas 3 semanas. A gente tem também um anticorpo que é o de fase tardia, que daí seria um anticorpo, um soldado super bem treinado, tipo BOP mesmo, que é o que acaba com a infecção, que é o IgG. Ele começa a aparecer no 10º dia de infecção e aparece mesmo no 14º dia de infecção, em quem é assintomático talvez um pouquinho mais tarde, no 21º dia de infecção. O problema desses testes que detectam anticorpo é que eles também têm uma porcentagem de falso negativo maior ou menor dependendo do teste que você fez. Então, se você fizer o teste no laboratório, colhendo o exame de sangue, que vai passar por um processamento para que você faça o exame numa porçãozinha do seu sangue que tem mais anticorpo, mesmo assim ele pode ter até 15, 20% de falso negativo. Se você fizer ele no sangue total, que é aquele teste rápido que vendem na farmácia, que você fura o dedinho assim e coloca, dependendo do teste, tem alguns que têm até 80% de falso negativo. Então, além dele aparecer mais tardiamente, com certeza a partir do 7º dia, ele ainda tem muito falso negativo como você faz o teste rápido. É por isso que não sei se você lembra uma pessoa famosa aí que foi fazer uma festa e colocou um pessoal testando as pessoas na entrada da festa. Você viu isso, essa notícia? Não vi. Quem entrava na festa fazia esse teste rápido e se desse negativo, ela deixava entrar. A maior bobagem, porque o teste vir positivo, ele me garante que eu tenho infecção pelo novo coronavírus. Mas ele vir negativo, ele não me garante nada. Primeiro porque eu posso estar nos primeiros dias da infecção pelo coronavírus, nos quais eu estou transmitindo, mas o teste não está detectando. E segundo, que mesmo se eu estou mais tardiamente no tempo da infecção, onde eu já tenho anticorpo, o teste não detecta um anticorpo em grande porcentagem das vezes. Então, esse teste não serve. Entendi. Por isso que não dá, por exemplo, você falar, eu vou voltar para as competições de bike, fazendo teste na galera para o pessoal poder se expor. Eu não tenho nenhum teste hoje em dia que tenha um desempenho ideal que me permita fazer isso com segurança e garantir que ninguém está transmitindo. Entendi. E doutora, quem não apresenta sintomas, mas quer fazer o teste, só para ter certeza que não está com a doença ou para detectar que está, qual desses seria o mais recomendado? Se a pessoa não está com sintoma. Não tenho sintomas, mas quero ter um acompanhamento, né? Quero fazer periodicamente. Até também era a próxima pergunta, né? Qual a periodicidade de estar fazendo esse teste? Não tenho nada, não estou sentindo nada, quero fazer um teste para saber se eu estou com a doença, ou se eu já tive, se já estou imune, etc. e tal. Qual desses testes, né, seria o mais recomendado? A gente não indica que faça o teste assim só por curiosidade. Porque, Tá. na verdade, ele não vai te ajudar nada, né? Porque se o teste vir negativo, pode ser falso negativo. Tem muita gente que já teve infecção pelo novo coronavírus, comprovadamente, com material genético detectado, que faz o teste do anticorpo e o teste do anticorpo vem negativo. Depois eu tenho certeza que ele teve. Em segundo lugar, o teste ele não te ajuda porque o fato dele vir positivo e me garantir que eu tive infecção pelo novo coronavírus, ele não me permite sair por aí sem usar máscara, sem tomar as medidas de distanciamento social e higiene de mãos. Porque a gente não sabe se o fato de eu já ter tido o novo coronavírus e ter o anticorpo me garante que eu não venha pegar a infecção de novo. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que gastar dinheiro só para fazer o teste por curiosidade, só se o dinheiro estiver sobrando demais. Porque não vai mudar muito a minha conduta. Entendi. Eu te perguntei porque eu li alguma coisa, não lembro aonde agora, qual foi o local, mas uma das recomendações era testar periodicamente, né? Para ter um controle aí o que a maior. gente faz, na verdade, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é uma das estratégias de prevenção, que eles falam testar, na verdade se refere a testar com aquele teste que detecta o material genético do vírus, todos os indivíduos que têm sintomas, e idealmente fazer o que a gente chama de contact tracing, que é testar os contactantes para tentar fazer ali, investigar quem que é o contactante que está com a doença de forma sintomática ou assintomática, para isolar essas pessoas para conter a transmissão da epidemia. Mas só nesse contexto.
Esses testes que detectam anticorpo, para ver se a pessoa já teve ou não, eles têm uma função única que na verdade é a função de saúde pública mesmo, né? É eu conseguir medir na população quanto que eu tenho de pessoas na população que já tiveram infecção pelo novo coronavírus, para eu tentar estimar aquela imunidade de rebanho que a gente conversou no comecinho da live. Seria mais ou Entendi. menos para isso. Entendi. Doutora, me corrige, né, se eu estiver errado, mas a percepção que eu tenho, de acordo com o que eu tenho acompanhado aí no noticiário, esse vírus no Brasil, ele se iniciou por São Paulo, Rio, Minas ali, né? Subiu para a região norte, nordeste e está na região sul agora. É esse mesmo o caminho que o vírus percorreu no Brasil? E quais são as projeções para o futuro? O que se espera do comportamento desse vírus no Brasil? A gente tem percebido ainda é, esse número de casos alto no Brasil, né? Pelo que eu acompanho, tem um platô, né, na curva, mas acho que também esse platô se dá por conta dessa migração do vírus, né? É isso mesmo? Isso, então é legal a gente pensar nisso, né? Então, no Brasil, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é que o vírus chegou pelas capitais e pelas grandes regiões metropolitanas, né? E ele chegou principalmente por São Paulo e a região norte do país, Amazonas, ele a região nordeste, principalmente Ceará, Fortaleza, né? E agora, na verdade, essas regiões já saíram da pior fase, com o maior número de casos, do pico da doença. E, na verdade, a gente está vendo que o pico da doença agora está na região sul do país, como você falou, nos estados do sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, né? É esses países agora que estão na pior situação. Por isso que esse platô que a gente fala no número de casos, no número de óbitos no Brasil, é interessante a gente avaliar esse platô, avaliando os números dos estados de forma diferente. Porque quem contribuiu para esse platô no comecinho foi São Paulo, Manaus, Ceará, e agora quem está contribuindo para esse platô são os estados do Sul, Mato Grosso do Sul. Outro fenômeno que está acontecendo no Brasil, que a gente já sabia que ia acontecer desde o final de abril, é a interiorização da doença. Então, a doença chegou pelas grandes capitais, né? Pelas regiões metropolitanas, e agora a doença está indo para o interior do país. Então, em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, a doença que chegou pelas capitais, ela agora está chegando nas cidades menorzinhas, né? E isso nos preocupa muito, porque a gente sabe que as cidades menores, elas têm menos leitos de UTI por 10 mil habitantes, elas têm menos especialistas em terapia intensiva, tanto médicos quanto enfermeiros por habitante, e da forma, por exemplo, como o SUS é estruturado, casos mais graves, eles acabam sendo transferidos para as grandes cidades. E embora as grandes cidades já estejam com um número menor de casos, quando a gente avalia, a taxa de ocupação hospitalar nas grandes cidades não está tão confortável assim, né? Entendi. Então, na verdade, a gente vai chegar numa situação meio complicada, porque a gente vai ter pacientes precisando de leito de UTI sendo transferidos das cidades pequenininhas para cidades maiores que têm leitos de UTI disponíveis. O que a gente Entendi. espera no Brasil, né? A gente agora, primeiro que as ações de retomada, a gente espera que elas aconteçam em momentos diferentes nos diferentes lugares. Então, enquanto o Rio de Janeiro está conseguindo fazer ações de retomada, Fortaleza, por exemplo, Manaus, cidades que estão no pico da pandemia, por exemplo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campo Grande, não estão na hora de fazer retomada nenhuma, né? Estão na hora de ficar bem fechadinho ali, todo mundo em isolamento domiciliar o máximo possível. O que vai acontecer nessas cidades que já passaram pelo pior período e estão fazendo estratégias de retomada agora, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, com as estratégias de retomada, diminuindo a quantidade de isolamento social que a gente faz. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente atingiu 68% de isolamento social, 68% das pessoas quietinhas ali em casa. Agora isso está diminuindo, a gente está em 40% das pessoas quietinhas em casa. Como as pessoas estão circulando, e tem muita gente que ainda está suscetível ao vírus, a gente vai começar a ter um aumento no número de casos de novo, que a gente fala, vem aí a segunda onda. Vem, mas a gente os governos, eles estão sempre medindo isso, quanto que tem de ocupação hospitalar, quanto tem de gente fora do isolamento social, quanto tem de casos novos, para ir avaliando se tem que apertar mais o isolamento social ou afrouxar mais,
que é o que em São Paulo eles estão chamando de fase vermelha, fase laranja, fase amarela. São essas medidas que vão sendo feitas. A gente vai viver um período aí até a chegada da vacina, onde a gente vai ter aberturas maiores, fechamentos, aberturas maiores, fechamentos, com picos da epidemia até chegar a vacina. Entendi. Então, o estado que está na zona amarela não quer dizer que está seguro. Teve uma diminuição dos números de casos, mas não quer dizer que essa diminuição está contínua. Ela pode aumentar se caso as pessoas não tomarem os devidos cuidados. É isso? Isso. E toda pandemia e epidemia é uma situação muito dinâmica, né? Vai mudando a todo tempo. Então, por exemplo, o tanto de como a doença, na verdade, do momento que eu entrei em contato com uma pessoa que está transmitindo a doença, até eu começar a desenvolver a doença, que a gente chama de período de incubação, ele vai de 3 a 14 dias, em média 7 dias. Então, como o período de incubação médio são 7 dias, e na Covid eu acabo precisando de um leito hospitalar com 7 dias mais ou menos de doença, tudo que muda agora, eu sinto a repercussão no serviço de saúde daqui a 14 dias mais ou menos. Entendi. Então, se o isolamento social cai de 60% para 40% hoje, eu vou sentir o impacto disso nos leitos hospitalares daqui a 14 dias. Então, isso é muito dinâmico. A gente tem que ir acompanhando esses dados a todo momento, os governantes têm que ir acompanhando para ver quando fecha mais ou quando abre mais. Um lugar legal da gente ver, tem 2 sites legais que a gente consegue acompanhar esses dados, quem tiver interesse de acompanhar a sua própria cidade, né? Tem um site que é da Fiocruz que chama Monitora Covid. Você joga no Google ali, Monitora Covid, tem vários dados bacanas, super atualizados dos estados, das cidades, como que está a situação. Tem um outro site que chama Farol, não lembro direito, mas acho que é Farol Corona Cidade. Se você jogar no Google, Farol Corona Cidade, você vai achar que você consegue filtrar também pela sua cidade, ver dados bem certinhos da sua cidade, até com quanto de isolamento social que a sua cidade está nesses últimos dias, como que está o aumento no número de casos. Aquele R0 que eu te falei, a gente mede o RT quando a doença já se instalou. Então, qual que é o RT, né? Qual é o número de casos secundários que eu tenho da doença a partir de uma pessoa infectada? Então, dá para você ver como é que está a sua região ali, acessando esses 2 sites. São sites interessantes. Doutora, então é importante a gente analisar o RT nesses sites para a gente saber como está a região ali. Esse valor qual que é o valor desejado? O que a gente vê do RT? O RT, na verdade, ele é o número de casos secundários que a gente tem da doença a partir de uma pessoa infectada. Se cada pessoa infectada está transmitindo a doença para mais de uma pessoa, a gente vai ter uma curva no número de casos que vai crescer. Ah, tá. Se cada pessoa infectada está conseguindo passar a doença para menos de uma pessoa, o número de casos tende a cair. Entendi. Se cada pessoa infectada está passando para uma pessoa só, o número de casos vai ficar estável ao longo do tempo. Então, o que a gente quer é o RT menor do que 1. Ah, legal. Então, todas as vezes que o RT estiver menor do que 1, opa, tá bom, tá verdinho, a situação tá boa. Se o RT começou a subir, a curva vai subir, a gente vai ter um pico. Bom, bacana. Doutora, passa muito rápido o tempo aqui, né? Para a gente ir caminhando aí para o final, né? Nós falamos do vírus, falamos de como ele se espalha, sem a gente combinar aqui, acho que acabou tendo até um sequenciamento, né? Ó, eu acho que o Fábio Santana, tá vendo? Ele postou aí o site que eu falei, não é, Fábio? Ah, legal. Você conseguiu entrar? Fábio, depois faz um joinha pra gente, se ele conseguiu entrar. Fala aí, Legal, bacana. Não, imagina. Então, vamos falar um pouquinho de vacina, só para a gente ir encerrando aqui. Quais as perspectivas, como que está o desenvolvimento das vacinas, onde a gente ouve falar que tem alguns países, alguns locais já fazendo testes, algumas em produção. Como que está esse... Dá um overview para a gente aí de como que se encontra esse processo de desenvolvimento, né, das vacinas, da vacina, né? Joia, a gente nunca teve tanta corrida assim para uma vacina, né? Os dados de ontem, também tem um site legal, quem quiser entrar, chama Vaccine Covid Tracker, em inglês. Que você consegue ver em tempo real quantas vacinas estão sendo testadas até o momento, em qual fase as vacinas estão. Ontem a gente tinha 199 vacinas sendo testadas, algumas ainda em laboratório, outras já nos seres humanos, né? O período, na verdade, que uma vacina costuma demorar até ela ser produzida no laboratório e chegar ao consumo humano a ser aplicada nas pessoas, em média, a gente está
tentando fazer a vacina contra o novo coronavírus em 12, 18 meses. Tá? Toque de caixa. Né? Entendi. Mas a gente não pode perder as etapas necessárias para garantir que a vacina seja eficaz, mas que também seja segura. Né? A gente tem, no momento, mais ou menos, 3 vacinas que já estão na fase de testes em seres humanos. Então, que a gente já viu em laboratório que elas funcionam. Algumas delas a gente já viu em modelos animais, em animais que elas funcionam. A gente já tem uma certa segurança de que elas são seguras, que elas não fazem mal. E agora a gente está testando para ver se elas são eficazes. Como é que esses testes costumam acontecer? A gente aplica a vacina num grupo de pacientes, a gente sorteia, e um grupo de pacientes recebe a vacina e outro grupo de pacientes recebe o placebo, que é uma falsa vacina. Uma injeção, às vezes, de um soro ou de uma outra vacina. Aí a gente vai acompanhando ao longo do tempo para ver quantas pessoas pegaram Covid no grupo que tomou vacina e no grupo que não tomou vacina. Para a gente comprovar que a vacina foi eficaz, o número de pessoas que pegou Covid no grupo que tomou vacina tem que ser menor que o grupo de pessoas que pegou Covid no grupo que não tomou vacina. Mas isso leva um tempo, porque a gente está aplicando a vacina agora, a gente vai observar essas pessoas durante um tempo, e aí que a gente vai saber se a vacina funciona ou não para depois produzir e aplicar. Por isso que o povo fala assim, a vacina é feita na China e o pessoal vem testar no Brasil. A gente é cobaia. Não, não é que a gente é cobaia. Né? Não é verdade. Na verdade, por que tá todo mundo querendo testar as vacinas no Brasil e nos Estados Unidos? Porque são os países que estão tendo mais transmissão. Então, são os países que, como estão tendo mais transmissão, a gente vai conseguir ter essa resposta mais rápido. Porque a gente vai conseguir ver uma diferença entre os grupos de forma mais rápida. Se eu testar a vacina onde nem está tendo transmissão de Covid, sei lá na Rússia, por exemplo, ou em alguns países da Europa, eu vou demorar anos para poder conseguir ver uma diferença entre quem tomou, o grupo que tomou vacina e o grupo que não tomou. Então não é porque a gente é cobaia, não, é porque a situação epidemiológica aqui está crítica. Então a gente consegue ter essa resposta mais rápido. É verdade, faz todo sentido. Bom, pessoal, para quem chegou depois aí, nós tratamos hoje aqui de um assunto bastante importante. Quero agradecer em nome da Confederação Brasileira, doutora, a sua disponibilidade. Imagino o quanto sua vida deve estar corrida nesse momento. Para quem chegou depois, esteve conosco aqui a doutora Miriam, ela que trabalha no Hospital Sírio-Libanês, na área de infectologia. Doutora, te passo a palavra para que a senhora finalize aí essa nossa live. E qual o recado que a senhora deixa aí para os atletas, né? Joia. O meu recado é assim, a gente está vendo que a pandemia ainda não passou, né? A gente discutiu sobre isso aqui, e que a gente tem que ter na cabeça que a gente precisa tentar retomar mais ou menos a nossa vida, mas tomando cuidado e tomando as medidas para não dar chance para o vírus de se transmitir. Então vamos respeitar o uso de máscara, vamos respeitar o distanciamento social, sair só quando for realmente necessário e ter o hábito de higienizar as mãos todas as vezes que a gente tocar superfícies potencialmente contaminadas. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Legal. Obrigado, doutora, e obrigado a todos que nos assistiram. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.